Já parou pra pensar que entre zilhões de histórias algumas vivem voltando? Será que é porque elas constroem um universo tão completo e tão imersivo que a gente não quer sair de lá? Bom, se esse é o motivo, eu não sei. Mas pro vídeo de hoje, meus amigos, eu trouxe um filmaço. A Odisseia. Porque não é sobre gostar ou não do filme, mas é o que ele te causa. Filme de 1997, também chamado de minissérie por ter sido dividido em duas partes para ser exibido na TV, dirigido por Andrei Konchalovsky, é a adaptação de um épico grego de Homero, um poeta da Grécia Antiga, que escreveu A Odisseia, que conta a história de Odisseu, um belo jovem rapaz que se casa com uma bela jovem moça chamada Penélope. E finalmente ela tem seu bebezinho chamado Telêmaco, mas Penélope está fadada a ser mãe solo, porque basta o menino nascer para que Odisseu seja chamado para a guerra. E ele, como um bom pau-mandado dos reis Agamenon e Menelau, óbvio que ele vai, né? E nisso se passa 10 anos aproximadamente lutando na guerra de Troia, a famosa Ilíadas. Que eu conheço muito bem a história, mas nunca vi o filme do Brad Pitt. Se vocês quiserem que eu assista esse filme e faça um vídeo aqui pro canal, já deixa aqui nos comentários. Já aproveita também, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no canal também. Enfim, termina essa guerra do cavalo de Troia e Odisseu finalmente pode voltar para casa, Ítaca, lar do lar. Ou será que não? Porque depois de se achar a Coca-Cola toda do pedaço, o Odisseu ainda por cima tem a audácia de cegar o Cíclope, o filho do Poseidon Polífemo, que não vai deixar barato. O que deveria ser apenas uma volta para casa acaba se transformando num castigo pedante. Então, o Odisseu se acha o bonzão por ter ganhado a guerra, ele diz que fez tudo no braço mesmo, não precisou de ninguém. E nanana, ele só não contava que Poseidon, o deus dos mares, estava de butico ali ouvindo tudo que ele estava falando. E Poseidon vai lá questionar ele. Pô, Odisseu, os deuses sempre estiveram com você, como assim você fez tudo sozinho? Pra que essa arrogância toda agora? E Odisseu, ao invés de se fechar na casinha, ele vai lá e peita mesmo. Fui eu que fiz tudo mesmo sozinho, não tive ajuda de ninguém, é isso mesmo. E aí, meus amigos, a gente tá falando de um universo onde os deuses são matéria palpável. Eles tomam carne humana. Eles às vezes se disfarçam de animais. Eles aparecem fisicamente para quem eles querem. Às vezes eles tomam formas de elementos como água, fogo, gelo, vento. E aí eu te pergunto, Odisseu sabendo disso, Odisseu, você tá maluco, cara? Pra que isso, mano? Você tá nanando as ideias? E essa brincadeira custa tempo, porque tempo é dinheiro, como já dizia. E a gente tá falando de uma época, o filme ele se inspira numa época da Grécia em que tudo era baseado na manufatura. Não existia mercado e coisinhas no pacote, não existia indústria, tudo era trabalho manual. Então até pessoas como o Odisseu, que era rei, e a Penélope, que era esposa dele, até pessoas importantes tinham também trabalhos, eles colocavam a mão na massa. Então a gente vê a Penélope tecendo, né, fazendo tecido, ela faz azeite, e o próprio Odisseu fala algumas vezes que ele construiu a casa, né, o quarto com as próprias mãos. E a gente vê também ele fazendo o parto do próprio filho. Então a vida era simples para todos e ostentar era realmente ter boa comida e ter um bom vinho, uma boa cama. Isso que era realmente ostentar. E a partir dali, meus amigos, o verdadeiro castigo do Odisseu começa. Porque o Poseidon, sabendo que ele é um rei, ele vai tirar tudo dele. Toda a crista dele vai cair por terra. E ele se perde no mar. E cada parada é feita em uma ilha. E em cada ilha ele aprende ou ele perde alguma coisa. E Odisseu precisa aprender, e tem muita coisa a aprender mesmo. Me lembra muito os Doces Trabalhos de Hércules, onde tem uma progressão, né, de dificuldade. Aqueles videogames arcade, onde você tem que dominar completamente uma ilha para ir para a próxima. E os desafios são ascendentes, né, eles vão aumentando de dificuldade.
E Odisseu derrota o Polífemo e vai pra ilha de Eolo. Saindo da ilha de Eolo, ele descobre, quando ele tá quase chegando em casa, ele descobre que não adianta nada ser inteligente se não tiver a confiança dos parceiros dele, né? De quem tá do lado dele, da equipe. E aí ele volta tudo pra trás, acaba chegando na ilha da Circe, que é uma feiticeira. E lá ele descobre que o homem precisa controlar os próprios impulsos, os próprios desejos, porque um homem que não se autocontrola, ele perde totalmente o tempo. E ele chega na ilha de Hades, no reino de Hades, e lá ele descobre que tem mais coisas que ele tá perdendo. Ele tá perdendo muito mais coisas do que os olhos dele conseguem ver, do que ele tava ciente. Então vai caindo a ficha dele, tem mais coisas que ele não tava muito ligado. E aí ele vai parar em Scylas e Caríbides, que são feras marinhas. Ali ele percebe que existem forças acima dele, forças que ele não consegue controlar de jeito nenhum. E aí ele chega na ilha de Calisto, ou Calipso. E ali ele é testado sobre o amor, sobre a fidelidade, mas ali ele já tá com a cabeça fria, ele já consegue colocar a cabeça no lugar e entender que ele é um nada, que ele é totalmente insignificante. E só depois de reconhecer isso, reconhecer que ele é realmente um nada, é aí que ele chega na Ilha dos Fiácios, que finalmente ele consegue ajuda, consegue apoio, consegue um barco, e aí finalmente ele consegue partir rumo de casa. E o que eu mais gosto nesse filme é o quanto ele é imersivo e cativante, cheio de detalhes. É um filme que te faz viajar, que te leva para uma fantasia rica de mitologia. É como se fosse um rocambole de aventura ali, onde cada parte da história contasse um arco completo. Me lembra muito As Mil e Uma Noite, onde você vê um conto e quer ver o outro. Você não fica ansioso para chegar no final, você quer apreciar cada conto bem devagar, no tempo dele. Você se envolve com cada personagem. As histórias do Homero têm muito isso, de trazer personagens muito humanos, até o personagem dos deuses, né, que são superiores, que não são bonzinhos, né, esses deuses não têm nada de bonzinho, muito pelo contrário, mas eles têm emoções, eles têm muitas coisas humanas, têm características humanas. A cultura que é sutilmente apresentada ali só em plano de fundo, as paisagens que são de tirar o fôlego, o figurino, a trilha sonora que é bem tranquila, bem pacífica. Eu não sei, é como se o filme todo me levasse para um lugar com muito ar fresco, é tudo muito fresco, muito vívido, é tudo tão simples, mas cheio de paixão, cheio de vigor, né? É como se não tivesse poluição naquele lugar. É incrivelmente arrebatador, e também a questão como ele mistura humor, terror, aventura, tudo muito cativante. E a cena final, meus amigos, que cena potente, que cena vívida, forte. O Odisseu tá lá junto com os caras, né? A Penélope impõe o desafio para todos eles tentam e desistem, não dá certo. E Odisseu, transformado em idoso, vai lá com a mãozinha toda trêmula, pega o arco, coloca pacientemente a linha na argola, no encaixe, e acerta cada argola, passa a flecha e consegue. E aí ele levanta, né? Ele tá com a cabeça baixa, ele levanta e já tá glorioso, né? Imponente de novo, como um rei, como um líder. Aquela cena tem uma força, um vigor que vocês não fazem ideia. Talvez hoje, né, que a gente vê tudo, a gente já tá enjoado de ver efeitos especiais, de ver tudo que é coisa. Talvez não tenha tanta potência, mas eu vendo antes da internet, vendo hoje, pra mim teve o mesmo efeito de força, de poder, de God, né? Como se ele fosse um deus na Terra. É personificado também, apesar de ser humano. E aquela cena é inesquecível, gente. É uma das melhores cenas de épico já feitas na história do cinema, na minha opinião, sem sombra de dúvidas. E sobre Telêmaco e Penélope, né? Esses dois fazem alguma coisa além de esperar por todo esse tempo? E é muito interessante como ambos têm jornadas próprias. Apesar de Odisseu ser o herói dessa jornada, ser o personagem principal, ele não é herói sozinho. Tanto Telêmaco quanto a Penélope, eles têm participação, eles são indispensáveis para
pro Odisseu conseguir finalizar a jornada dele, o Telêmaco ele tem um arco próprio, ele precisa desenvolver o pessoal dele de menino para homem, então ele precisa provar para aquela sociedade que ele deixou de ser uma criança e agora ele é um homem, um verdadeiro herói que tem o valor próprio dele, ele não depende do pai, ele não tá na barba do pai, ele conseguiu ganhar o valor dele. E a Penélope usa da inteligência, da maestria ali dela de manipular a situação para ganhar tempo, para garantir a posição do Odisseu como rei, né? Porque a Penélope tem essa competência, né? Esse cargo enorme de decidir quem é o rei. Então, se ela não preserva o cargo do Odisseu, já era pro Odisseu, não adiantaria voltar para casa. E é interessante como nas mitologias de forma geral, as mulheres têm cargos de responsabilidades muito fortes, muito potentes. O Odisseu ele é preso por várias mulheres, né? Todas as prisões que ele fica são mulheres que controlam. E apesar, né, aí tem a polêmica de, o Odisseu tava no bem bom com as mulheres e quando ele volta, a primeira coisa que ele pergunta pra Penélope é se ela teve contra o homem. E aqui, meus amigos, vale lembrar que a gente tá falando de outras épocas, é uma referência a outra época, a outros costumes. E os relacionamentos eram vistos de forma diferente. A conjunção carnal, ela era vista de forma muito diferente. A traição, ela estava referenciada ao coração. Então ele pergunta, você ainda tem seu coração comigo? Ele pergunta algo do tipo, né? Então não é sobre ato físico, conjunção carnal, é sobre o coração, sobre a mente, o quanto a pessoa foi fiel em sentimento para com a outra. E vale lembrar que nós estamos falando de um romance. O que de pior pode acontecer em um romance? É você ficar longe do seu amor. Então a Odisseia, ela se trata muito disso, de passar perder anos da sua vida longe da pessoa mais amada, e esse é o maior castigo. Não se trata do contato físico, mas da distância de almas, né? O quanto é ruim ficar longe da pessoa que você ama. E sem contar que Odisseu tá ali por livre e espontânea pressão, sob penalidades gravíssimas, incluindo os parceiros dele, e tudo isso é contado um pouco melhor, essas penalidades, nos livros. E sobre o livro, eu li uma adaptação traduzida por Juan Diego, A Odisseia de Homero. Essa versão aqui, eu tentei muito ler a versão original, a tradução direta do poema, né? Pra quem não sabe, a Odisseia é uma canção-poema. E assim, gente, eu gosto muito de leitura mais complexa, mas não deu. Eu não consegui ler a tradução direta porque é muito difícil mesmo. Olha isso aqui, sem condição nenhuma de ler isso aqui. É extremamente complexo, completamente erudito. Então, assim, além do dicionário, você tem que ter uma interpretação do poema muito boa. Então, eu falei, não, vou ler a adaptação mesmo aqui e que é melhor, né? Então, essa daqui é do Juan Diego, é uma tradução, adaptação. E essa versão aqui, eu tentei ler outras versões com explicação, né, com anotações, eu não gostei, eu achei que explicou demais, achei que mastigou demais, então eu preferi essa daqui, que foi uma adaptação mais direta, o conto direto. O conto é intercalado, então tem partes que ele vai contando do final, do meio da história pro final e depois volta no começo, enfim, aquela bolinha vai e vem. E assim, é uma leitura que tem algumas palavras sim, para quem é leitor inicial vai ter um pouquinho de dificuldade, mas é uma boa leitura para quem já tá aí mediano, já tem um bom hábito de leitura. Eu não indico para quem tá iniciando, porque apesar de ser, se você gosta muito de mitologia, você gosta muito dessas histórias, aí eu indico sim para você ler. Mas eu tô falando no sentido de fluidez de leitura. A fluidez de leitura acaba espantando as pessoas de ler. Então, por isso eu não aconselho que leia se você está iniciando na leitura. Querendo pegar gosto pela leitura, eu não recomendo, porque é uma leitura um pouquinho mais maçante, sim. A não ser que você não tenha pressa nenhuma e vá lendo história por história, né, devagarzinho. E recomendo se você já é um leitor experiente. Lembrando que a Odisseia é uma das histórias, né? Tem a Ilíadas, como eu falei para vocês. A Ilíadas eu não li ainda.
Temos a Odisseia, uma das histórias mais adaptadas, tem muitas adaptações, tem séries. Em algum dos outros filmes é bem diferente, tem muitos detalhes, vale a pena conferir outros conteúdos, porque o filme de 97, ele resume bastante, é uma boa adaptação, mas resume muito. Tem muitas histórias que tem no livro e não tem no filme, e vice-versa, né? Algumas partes ali foram adaptadas. Então, não é fiel ao livro, tá? Já avisando, não é fiel ao livro. Acho que a parte do Polífemo é a parte mais similar a essa versão aqui que eu li, mas o restante é bem diferente mesmo, é muito condensado, muito resumido, porque realmente não daria para expandir tanto esse universo em um filme de 2 horas aí, mesmo sendo parte um, parte 2, é uma história bem grande. É a Odisseia, né? Eu vi uma outra versão em que o Odisseu não queria ir pra guerra e que ele queria ficar em casa com o filho. Ele se fez de doido pra não ir, mas não adiantou, porque o Menelau coloca o filho dele, o Telêmaco, no meio do arado. Aí ele desiste, então tem muito conteúdo, vale a pena conferir. Os livros, versões diferentes, experimentem. Eu acho que não custa nada experimentar igual eu fiz. Tentei o original, não deu certo. Fui para outras versões. Também não gostei da segunda, acabei gostando da terceira. E é isso, eu acho que vale a pena experimentar. E dá pra acreditar que já se passaram quase 30 anos depois da produção desse filme. E a gente se pergunta, como é que estão esses atores hoje em dia? O que aconteceu com esse elenco? Bom, o diretor Andrei, que foi um dos diretores russos mais respeitados da sua geração, ao longo da carreira ele transitou entre o cinema soviético, hollywoodiano e também produções europeias. Hoje, aos 88 anos, ele ainda trabalha com cinema. Dá pra acreditar? Ele também é irmão de um outro cineasta que é muito famoso, que também ajudou a projetar o cinema russo para o mundo, que é o Nikita. E Armand, nosso querido Odisseu, que hoje está com 76 anos, continua atuando, embora ele não apareça mais em grandes produções de Hollywood, ele segue atuando em filmes menores independentes e produções de televisão. Assim como a Greta, que fez a Penélope, hoje aos 66 anos, ela também segue atuando. Ao longo dos anos, ela participou de diversos filmes, séries e peças de teatro e foi construindo uma carreira muito sólida e respeitada até hoje. Já o ator Alan Stenson, que fez o Telêmaco, hoje tem aproximadamente 47 anos. Ele seguiu um caminho um pouco diferente, ele tentou engajar em alguns filmes depois do filme da Odisseia, mas não rolou muito, então ele mudou de setor. Hoje ele é empresário CEO de uma empresa de sustentabilidade e saiu dos holofotes, não trabalha mais com filmes. Embora as histórias de Odisseu se passem em Ítaca e em diversas ilhas da mitologia grega, que muitas delas não existem, a maior parte das gravações aconteceram na Turquia, na Inglaterra e especialmente em Malta por conta das falésias e do mar cristalinos e das construções de pedra. E ao longo da história, o lugar mais citado com certeza é a ilha de Ítaca. E vocês sabiam que no mundo real existe uma ilha chamada Ítaca? Hoje é uma pequena ilha localizada no Mar Jônico, na Grécia, apesar de não existir prova nenhuma de que realmente seja a mesma ilha descrita por Homero na Odisseia, mas há séculos ela é tradicionalmente associada ao reino de Odisseu, já que ela se tornou um dos lugares mais famosos da literatura. A ilha é habitada desde a pré-história, durante a Idade do Bronze, fez parte da civilização micênica, uma das mais importantes da Grécia Antiga, e ao longo dos séculos ela passou pelo domínio dos venezianos, bizantinos, romanos, britânicos e franceses, até que enfim ela foi incorporada ao Estado grego moderno em 1864. E hoje, com um pouco mais de 3.000 habitantes, Ítaca recebe visitantes do mundo inteiro, e a maioria deles querem conhecer a ilha por conta das histórias de Homero e das jornadas de Odisseu. E com certeza é um lugar que eu pretendo visitar um dia também. E talvez seja por isso tudo que essa história nunca envelhece, e a Odisseia mais uma vez está prestes a ganhar uma nova adaptação, e dessa vez pelas mãos do diretor Christopher Nolan. E eu já estou muito curiosa para ver essa nova adaptação no cinema. E se você chegou até aqui, meu amigo, deixou o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.